Boa noite novamente. O ENIAC, ele foi o primeiro computador. E olha, uma novidade, ele foi programado por mulheres. Ou seja, desde a antiguidade, as mulheres já sabiam já conheciam um pouco da informática. Aí vocês anotem aí, ENIAC foi programado por um grupo de 6 mulheres. A imagem está saindo para vocês? Tá, sim. Tá, Essa sim. imagem aqui mostra o primeiro computador onde elas estão programando ele. Esse computador, ele era praticamente uma calculadora. Ele trabalhava mais com números do que com sistemas como a gente tem hoje. E o ENIAC ele foi o primeiro computador digital e eletrônico. E ele foi um marco na história da computação. E também foi marcou também a história do rumo da informática. Poucas pessoas sabem isso, que ele foi programado por mulheres. Os homens só depois adaptaram posteriormente. Aí vocês anotam aí, porque de vez em quando cai em concurso. Qual foi o primeiro computador? Foi o ENIAC. Aí vamos falar de cada geração de computadores. A primeira geração foi no ano de 1946 a 1955. Eles pareciam tipo aquela fábrica daqui de Araripina, a Artesa. Vocês conhecem a Artesa, não conhecem? Estilo de computador de lá, do ENIAC, que parecia aquelas máquinas de algodão da Artesa, onde Mas não fica frinha, né? Mas rádio não fica frinha. possuía muitas válvulas e componentes mecânicos, era enorme. Esses primeiros computadores ocupavam praticamente uma sala inteira, uma casa inteira, um prédio inteiro, eram enormes. Aí vocês anotem aí, a primeira geração de 1946 a 1955. Tá, tá dando tempo para anotar? Estamos anotando agora. É, no ambiente virtual de vocês, foi postada uma Por apostila favor. completa sobre noções de informática, onde nela eu coloquei tanto os simulados comentados para vocês verem, como também toda a noção de informática, de aplicativos, programas, aí depois vocês baixam, tá bem? Porque esse slide aqui é um resumo um pouco da apostila que já foi postada para vocês. Vamos lá, a segunda geração. A segunda geração foi do ano de 1955 a 1966. O nome desse computador dessa geração se chama Tradic. Ele tinha memórias, tinha núcleos, tinha circuitos integrados e uma velocidade assim bem lenta, em microsegundos. E diminuiu um pouquinho o tamanho comparado ao ENIAC, que foi o primeiro. Depois vem a terceira geração. A terceira geração de computadores foi na década de 65 a 1971, onde as primeiras informações foram utilização de memórias de filme, a velocidade já melhorou um pouquinho e o tamanho dele também. E o nomezinho dele é o IBM. Tá dando para compreender? É IBM. IBM, da terceira geração, de 1965 a 1971. O IBM, ele parece um pouquinho com aquele computador de mesa Licença um pouco. que a gente tinha, aquela tela turbo. Eu não sei se são da época de vocês. Eu já tive um desses. Telinha Deixa eu te turbo, aquela perguntar uma coisa. gabinete. Ah. Essas informações que tu tá passando pra gente, vai ficar tudo na apostila, vai ficar esse slide disponível? Como é que funciona? Também, o slide, assim que terminar,
vai ser partilhado no grupo de vocês e a apostila já está disponível lá no ambiente virtual de vocês. Ok, obrigada. De nada. Aí, terceira geração, o IBM, que parece um pouquinho com aquele computador, com aquela tela turbo. Que depois da terceira geração, tem a quarta geração. Ele parece até com aqueles rádiozinhos da vovó. O nome dele é Altair. Ele também funciona por circuitos, numa escala bem alta e também teve um avanço. Ou seja, ele passou a ser mais rápido um pouquinho a vista o ENIAC, a vista o Tradic. A velocidade dele já foi aumentada e trabalhada também. Depois da quarta geração, tem a quinta geração, que é de 1981 até hoje. Os computadores de hoje, eles têm um processamento bem avançado e também tem a aplicação de técnicas de inteligência artificial. Eu faço uma pergunta para vocês. Qual a versão do Windows que vocês estão usando nos computadores? Estou usando 10. É isso? Eu uso 10 também. Avançadinha. Não sei se vocês perceberam que na versão do Windows 10 e do Windows 11 tem uma inteligência artificial chamada Cortana. Sim, assistente virtual, né? Ela é uma assistente, ou seja, ela é uma inteligência artificial. A mesma coisa acontece com os celulares. Os celulares hoje também têm inteligência artificial. No celular da Apple tem a Siri. Para qualquer comando, você diz Siri, tocar música. Siri, ligar para Fernando. Siri, e essa função você tanto pode ativar, como você pode desativar, tanto no Windows como nos celulares. Quem utiliza tanto o Windows, trabalha muito com o computador ou com o celular, sempre utiliza um pouquinho dessa inteligência artificial para avançar, para não estar procurando um contato, não precisar ligar. Aí sempre a pessoa utiliza um pouquinho dessa inteligência artificial que foi criada para facilitar a nossa vida. Tá dando para compreender? Vocês podem responder. Tá bem claro, Mayara, tá bem claro. Pois vamos avançando. Que hoje vocês vão aprender de informática. A classificação. Quanto à classificação dos computadores, isso também vai ser como dica. Vocês têm que escolher um computador que tenha uma capacidade de processamento boa. Aí você me pergunta, Laísa, o que é processamento? Processamento é quando você está ali digitando alguma coisa. Seu computador está trabalhando. Esse arquivo que você salvou, ele vai ser processado, ele vai ser salvo numa pasta no seu computador. Tudo isso tem um pouquinho de inteligência artificial. Porque imagina aí, se hoje não tivesse computador, como seria a nossa vida? Se não tivesse um celular, como seria? Basicamente seria a época das cavernas. E quando eu tenho um bom processamento no meu celular ou no meu computador, ele se torna rápido. Eu não sei se vocês reclamam um pouquinho de conexão de internet em casa. Vocês reclamam da conexão de internet ao servidor, a Atel, a Virtex, a Brisanet? Sim, às vezes fica muito lento, né? Pronto. Vocês sabiam que, às vezes, a lentidão não é culpa da empresa servidora, é culpa do seu aparelho? Por que que é culpa do seu aparelho? Porque, às vezes, seu aparelho, ele está cheio de fotos, de vídeos, de arquivos. Quanto mais um aparelho rico de arquivos, mais lento ele vai ficar. E quanto mais pesado aquele aparelho, a conexão dele vai chegar fraca. Aí você liga para o suporte de sua rede de internet. Ah,
Meu celular, a internet tá lenta, não tá abrindo as páginas, não sei o quê. Não é culpa da internet, é culpa do seu aparelho, porque o processamento dele tá lento e porque o armazenamento dele tá cheio. Uma dica que eu dou é vocês sempre irem no aparelho de vocês, celular ou computador, que depois eu vou mostrar, e ver o percentual de memória ocupada. Tipo, eu vou pegar aqui o celular e vou aqui no armazenamento do celular. Se meu celular ele for de 128 gigas e tiver com 120 gigas cheio, esse celular ele vai ficar lento. Aí você me pergunta por que que esse celular vai estar lento. Novamente eu repito, porque seu aparelho ele está cheio de informações. E quando uma coisa está cheia, eu vou ter que esvaziar. Eu vou ter que escolher o que eu tenho que apagar, o que eu vou salvar externamente, no HD, no pendrive, nas nuvens, certo? Voltando aqui sobre a classificação. Capacidade de processamento. Quando você for escolher uma máquina, um computador, um celular, sempre você verifica a capacidade de processamento. Aí, tipo, o iCore desse computador, se ele é 3, se ele é 5, a memória do computador, quantos gigas tem esse computador, quantos gigas de memória tem esse celular, a capacidade do SSD. O SSD é tipo uma placazinha que você coloca no computador para ele trabalhar mais rápido. Também é considerada uma inteligência artificial e foi um avanço criado que melhorou muito a capacidade de processamento do computador. Antes, os computadores, para você ligar, passavam 1 ou 2 horas e você tem que ficar esperando e ainda o abençoado travava e você ficava com raiva. Eu não sei se você já passaram por isso, que espera, espera, espera e o computador trava do nada. Nem ligou direito e já trava. Ou então você estava digitando lá uma avaliação, uma prova, você salvou e esse arquivo, quando você foi verificar, não estava salvo. Isso acontece. Acontece por quê? Primeiro, o processamento. Segundo, o armazenamento poderia estar muito cheio. Aí, o que acontece em um computador quando acontece isso? Ele trava. Para não travar, e você me pergunta, para esse computador não travar, não ficar lento, o que que eu faço? Repito novamente, uma limpeza. Excluir o que não precisa. Trocar, se for necessário, fazer a manutençãozinha, levar para um técnico de sua confiança para fazer a manutenção, a limpeza, tudo isso. Aí vamos lá também, falando da classificação. O tamanho da memória e o tipo de CPU. Também isso interfere bastante no processamento de dados do seu computador ou do seu celular. Você imagina aí, comprar um celular, vamos supor, de 8 gigas, de celulares antigos da Samsung. Esses celulares, hoje, não comportam as tecnologias que temos. Por que que não comportam? Vocês podem responder por que que os celulares mais antigos não comportam a tecnologia que nós temos hoje. Podem responder, podem abrir o microfone e falar. Porque 8 gigas talvez não tenha a capacidade de armazenamento? Também. E mais uma coisa, os aplicativos, a grande maioria, ocupam um espaço muito grande. E quanto mais atualização eu realizo naquele equipamento, principalmente celular, vai ocupar o espaço de memória. Por isso que alguns celulares vendem espaço. Por que que eles vendem esse espaço? Para você salvar nas nuvens esses arquivos e apagar da memória do seu celular para o processamento dele ser avançado e ele não ficar travando.
certo? Vamos aqui para os tipos de computadores. Nós temos os computadores mainframe. Eles são computadores que ocupam sala inteira ou mais e são utilizados como servidores corporativos. Quem utiliza mais os mainframes são essas grandes empresas, Apple, Samsung, que circulam um grande número de informações sigilosas. Hoje, a atual classificação é os desktops, que é os computadores de mesa, netbook, que é uma versão pequenininha, mais compatível, que você pode levar numa bolsa, quando você tem uma reunião, alguma coisa. Laptops ou os notebooks, que é o que temos hoje. E os smartphones, que são a última geração dos tipos de computadores. Que hoje tem smartphone que você pode fazer tudo. Você pode digitar arquivo, você pode baixar vídeo, você pode fazer de tudo. Ou seja, você tem um computador na palma de sua mão. Tudo claro até aí? Eu Claro. não me entendo muito disso de informática, não. Vou só ouvir mesmo. Mas vai aprender, viu? Vamos lá. Deus quiser. Sistema de computação, o sistema de processamento de dados. Esses palavras maiúsculas, eu vou dar uma dica para vocês captarem elas melhor. E também porque cai muito em concurso o significado dessas informações. Para vocês diferenciarem hardware de software, hardware, vocês lembram de mão em inglês. E software, vocês lembram de uma coisa interna, fechada. Software, fechado. Hardware, mão. O hardware é a parte física do sistema de Mas graças a computação. Deus já tem muita coisa aqui que eles estão passando que eu sei. É o sistema central e periféricos. Já o software é a parte lógica. Um exemplo do software é os aplicativos como o Word, o Excel, os navegadores, o Chrome, o Edge. Ou seja, é a parte lógica. Software, parte lógica. Hardware, parte física. Deu para compreender? Como assim, professora? Aí outra revisada aí. People ready, é as pessoas que trabalham com o computador. São os programadores, os analistas, certo? Deu para entender a diferença desses três tipos de processamento de dados? No Hardware, caso, Laida, software, no caso, o hardware é, digamos, tudo que a gente pode tocar, é a parte física do computador. isso. O A parte software, que o de software mãos. É a parte é o que lógica. eu posso tocar, né? O que eu posso tocar. O Isso, software é tipo o cérebro, é a memória do computador, são os isso, sistemas. E o peopleware e também as são os pessoas que programadores. trabalham com os sistemas. Isso, São as pessoas que programam os sistemas. certo. Alguma dúvida? Hardware, você lembra de mão. É o que eu posso manusear. Software, lógica. E people é as pessoas que trabalham programando alguma coisa, que estão ali criando programa, trabalhando 24 horas em frente a uma tela. Vamos agora para o computador e suas partes. Os computadores, eles têm partes. Uma parte principal do computador é a gabinete, que é nela que é processado todos os dados, como também é feito o armazenamento. Onde no armazenamento eu tenho a memória principal, que é a memória RAM, e tenho as memórias secundárias. Você me pergunta o que é memória secundária? É pendrive, HD, CD, DVD. Alguém aqui tem o disquete?
Aquele bichinho quadrado. Abafa. O disquete, ele é a memória secundária. Como também é na gabinete que acontece a interconexão de todas as partes. A placa-mãe. A placa-mãe é o cérebro de todo o computador. Quando vocês ouvirem a expressão a placa-mãe morreu, aquele computador ele não presta mais, porque a placa-mãe é o comando geral de tudo. Se a placa-mãe do computador morrer, ele não liga mais. Ele já era, pode descartar. Porque para encontrar outra placa-mãe idêntica, sim, pode ser meio difícil. E meio também compatível. Porque às vezes um computador tipo, eu utilizo um computador Lenovo. Aí ele já tem, vamos supor, 5, 6 anos. Já sai um pouquinho de linha. Se a placa-mãe desse notebook morrer, ele não liga mais. Para que ele volte a trabalhar, eu vou ter que ir atrás de outra placa-mãe idêntica ao meu notebook. Porém, às vezes, mesmo sendo idêntica, essa placa-mãe, às vezes não pode ser compatível. Tipo, vai estar sempre travando alguma coisa. Aí, tipo, se a placa-mãe morreu, pode descartar esse notebook. Porque fora você ter muita despesa só em manutenção, em troca de peças, vai ser porque, tipo, o que você vai gastar correndo atrás de uma placa-mãe igual ao seu computador, é para você comprar um novo com um processamento melhor, com SSD. Voltando aqui, a gabinete também tem periféricos de entrada e saída de dados. Aí vamos aqui no conceito de hardware, um esqueminha básico. Aqui no teclado, ele é a unidade de entrada. Para que essa informação chegue na tela, eu vou ter um processamento na gabinete, ou CPU, como a maioria costuma chamar. Tem uma entrada aqui, vou digitar aqui provas de concurso. Minha gabinete, ela vai processar e essa informação vai sair na tela de meu computador ou na minha impressora. Depois eu coloco para imprimir. É unidade de saída também. Uma impressora é unidade de saída. A CPU ou gabinete é o local de processamento e controle. E o teclado de meu computador é a unidade de entrada. E o armazenamento secundário, que mais utilizamos hoje, às vezes, é pendrive, HD, ou então aqueles cartõezinhos de memória. A Aparecida colocou aqui, acho que o meu morreu. A placa-mãe deu BO. Quando a placa-mãe deu problema, ela morreu. Pois é, o conselho que eu lhe dou é comprar outro. Porque o que você vai gastar procurando na placa-mãe compatível com o seu, você vai gastar horrores. Em vez de gastar horrores, compra um melhor, um mais avançado. Tem que contar que a placa-mãe é praticamente o valor do computador, né? Porque é a peça principal. Pois é. E às vezes tem pessoas que trocam a placa-mãe do computador e com pouco tempo dá o mesmo problema ou aparece outro problema. É igual você comprar um automóvel hoje, um carro ou uma moto. Quem vende está vendendo com algum problema. Vocês estão entendendo? Então, quem vende alguma coisa usada, algum problema tem. Não vão nessa ilusão, não. É melhor você comprar uma coisa nova, atualizada, que não vai lhe trazer despesas posteriores. O novo, o novo sempre é melhor. Vamos voltar aqui. Periféricos de suporte. Quando eu falo em periféricos de suporte, eu falo em suporte para o meu computador. Para quem tem internet em minha casa, eu tenho que ter esse bichinho bem aqui, esse roteador.
Para que o computador de mesa ligue, eu preciso desse bichinho preto bem aqui, esse estabilizador, ou então um no break. Você sabe o que é no break? É aquele aparelhinho que, tipo, na falta de energia, ele tem uma carga extra, né? Para não perder os Certo. Ele arquivos enquanto segura um você salva. tempinho, isso certo. O no break, ele segura um pouquinho, na verdade, ele tipo, é, deixa eu dar um, pronto, não tem a energia solar dessas placas solares? Ele recebe uma carga e aquela carga fica armazenada ali. Aí, numa falta de energia, aquele computador ele vai segurar um tempinho. Aí, ou seja, com a queda de energia, aquele computador ele não vai danificar. Mas se eu for utilizar um estabilizador numa queda de energia, esse computador ele vai desligar. Aí sempre tem a diferença entre no break e o estabilizador. O estabilizador ele não segura o computador numa queda de energia. Já o no break ele segura porque ele armazena um tempinho ali de energia. E dependendo da marca, eles demoram horas ali com energia. Mas não vão usar em tudo que é de coisa que tem dentro de casa, não, porque faz é queimar, viu? No break só utiliza mais para impressoras e para esses computadores, para data show, para segurar um pouquinho, mas às vezes nem com data show ele segura, ele só auxilia para que aquele equipamento não queime ou não seja danificado numa queda de energia. Professor, eu acho que a função principal do no-break tipo, numa queda de energia, você conseguir salvar seus arquivos se você está no computador, né? Porque eu acho que ele foi desenvolvido principalmente para o computador, né? Para É, você salvar seus arquivos, salvar o que você está fazendo lá e não perder, né? Porque com o estabilizador acontece às vezes com a queda de energia você perder, né? O que tinha lá. E o é. no-break você consegue ficar com o computador ligado mais tempo, dá para salvar, né? E sem falar que não vai danificar aquele aparelho, principalmente se seu computador for de mesa. Ou então for um notebook que ele esteja sem a bateria. Se seu notebook está sem a bateria, compra um no-breakzinho, ou então compra uma bateria nova para o seu notebook. Para numa falta de energia, não ter problema ali com o que você está digitando. Para não perder aquele material todinho, que você passar a noite toda estudando e quando falta energia você perder. Imagina aí o prejuízo. Voltando aqui, também tem as suítes. As suítes, elas parecem um pouquinho com um estabilizador. A única diferença é que elas não têm essa antenazinha e elas funcionam como uma conexão. Para quem mais utiliza rede cabeada. Na rede cabeada, tipo num laboratório de informática. No laboratório de informática, a grande maioria dos computadores estão interligados por uma suíte, para ter aquela rede mais veloz. Vocês sabiam que quando o computador ele utiliza a rede cabeada, a internet nele é melhor do que a rede, a Wi-Fi? Vocês sabiam disso? Que um computador com rede cabeada é melhor do que uma rede Wi-Fi? Eu sabia, e assim, equipamento ligado direto no cabo da internet ao invés do Wi-Fi, ele é sempre mais rápido, né? Aparelho, na TV, aquelas. Agora eu vou explicar o porquê. Quando eu tenho uma rede Wi-Fi em minha casa, no meu ambiente de trabalho, vamos supor que o roteador ele esteja no teto. Essa casa tem várias paredes, ou seja, vários barramentos. Daqui que ultrapasse essa parede, vai demorar um pouquinho. Aí, quando vai chegar no seu equipamento, no seu celular ou no seu notebook, ele vai estar um pouquinho lento, porque as paredes barram um pouquinho a passagem daquele raio, daquele sinal. Deu para compreender? Já você utilizando um cabo, você está ali no seu computador utilizando o cabo, você vai perceber até que os vídeos eles vão carregar mais rápido do que numa rede Wi-Fi. Ou seja, a rede Wi-Fi ela tem benefícios, mas também tem os contras. Deu para entender?
Deu não, não entendi não, professora. Dá para Pronto, dar uma explicadinha de novo? pronto, eu vou explicar novamente sobre o porquê que a rede cabeada é melhor que a rede Wi-Fi. A rede cabeada, ela roda de forma mais veloz, mais rápido, porque você está ali recebendo aquela internet diretamente do aparelho. Já a rede Wi-Fi é um sinal. Aqui eu tenho, vamos supor que essa régua seja uma parede. Meu roteador está aqui. Essa parede aqui, ela vai barrar o sinal que está passando em minha casa. Tipo, o meu roteador está na sala e eu estou no quarto. Aqui é a parede. Esse Wi-Fi, quando for chegar aqui, ele vai chegar um pouquinho lento, porque as paredes barram o sinal daquela rede, daquele Wi-Fi. E o interessante é que hoje a maioria dos computadores não tem mais a entrada de rede cabeada. Só tem placa para pegar a internet. Por incrível que pareça, hoje poucos notebooks têm o localzinho de botar a rede cabeada, só pega o Wi-Fi. Deu para compreender agora, Nália? Ah, deu sim. Tendo uma parede assim, fica mais ruim dele e a casa toda, né? Aconteceu na casa da minha irmã, isso. É. E Entendi. Aí, uma como é o nome do aparelho que é melhor do que o Wi-Fi? é a rede cabeada, tipo, Ah, seu notebook está com a rede um pouquinho lenta. Se seu notebook tiver entrada de cabo, você vai lá e faz a conexão via cabo e fica melhor. A internet vai carregar os vídeos melhores, a internet vai ser mais veloz quando você utiliza uma rede cabeada. Para melhorar também sua internet em casa, hoje as operadoras de internet, elas estão dispondo de dois aparelhos de roteadores já para estender o sinal daquela rede naquela casa ou naquela empresa. Tipo, cada casa, eu não sei se na casa de vocês tem dois roteadores, um no início e um quase no final da casa. Justamente é para isso. Um roteador e o outro roteador. Aí você me pergunta, para que dois roteadores numa casa só? Justamente por isso. Porque às vezes a casa, por ser muito grande, a internet não vai chegar no último quarto. Aí algumas empresas de internet já fazem isso, já pensam nisso. Ah, minha cliente reclamou que a internet não está pegando na cozinha. Aí eles pegam e instalam um roteador perto da cozinha e o outro fica na frente. Ou então criam uma segunda rede. Uma segunda rede que é mais veloz, uma rede Wi-Fi mais veloz, para rodar tudo mais rápido, os aplicativos, os programas que você utiliza no seu computador ou no seu notebook. Na casa de vocês é assim? não, aqui só é um, porque já fica tudo perto, aí dá certo. Aqui em casa é assim, são dois, um no começo e um no final, e ainda tem interferência. Então, Aí, ouvindo suas explicações, eu percebi que são meus computadores que estão com Pro. exato. Você fica reclamando com a pessoa do suporte da internet sem que ela não lhe explica Pois direito. é, Que o é problema não verdade. está na rede, está no seu equipamento. E depois eu vou mostrar aqui, quando eu chegar lá, o porquê que minha internet vai estar lenta no meu notebook. Eu vou explicar na prática para vocês verem nos computadores de vocês o porquê que às vezes esse computador não vai receber a internet que eu comprei na empresa suporte, por que que ela não está rodando isso? Você sempre reclama, porque cliente gosta de reclamar. E às vezes pode ser que ele reclame por razão, mas às vezes pode ser que ele reclame porque o equipamento dele não está bom. Voltando aqui, processador. Em cada notebook ou computador de mesa tem um processador. Esse processador ele fica acoplado à placa-mãe, ou seja, ao cérebro do computador.
O processador é responsável, já desde o próprio nome, pelo processamento. Ele recebe a instrução e executa. É tipo, eu vou no Google e pesquiso alguma coisa. Ele executou, ele instruiu e executou. Por que você disse que quando você me pergunta, Laísa, mas por quê? Que quando eu pesquiso alguma coisa no Google, ele executou? Ele executou, porque eu fui lá e pesquisei. A mesma coisa funciona com o processador. Como também o processador, ele é responsável por cálculos lógicos matemáticos. O computador, ele, tipo, trabalha mais com números. Por isso que o ENIAC, o primeiro computador, ele foi um computador praticamente como uma calculadora. O primeiro computador, isso cai em prova, viu? O ENIAC, ele era praticamente uma calculadora enorme. E a função dele mais era fazer cálculos, porque o brasileiro é preguiçoso. Não são vocês, viu? Quem aqui faz cálculo de cabeça? Quem é besta depois da calculadora do celular, a gente vai perder tempo. A mesma coisa foi com o ENIAC. Eles estavam cansados de fazer cálculos enormes no tempo de guerra na mão. E o ENIAC foi criado para fazer aqueles cálculos. Por isso que ele praticamente foi uma calculadora inteligente. Maria disse que às vezes tenta fazer de cabeça. É impressionante que quem faz cálculo de cabeça tem mais facilidade para entender raciocínio lógico. Vocês sabiam disso? Com toda certeza. Se o cálculo for simples, eu também tento, mas as coisas mais. Eu não sou boa de conta de cabeça. Mas admiro muito quem faz. Outra função do processador é a leitura ou o armazenamento de dados na memória principal ou secundária. Novamente, o que é memória principal? A memória RAM do computador. O que é memória secundária? Professora, Pendrive. professora, a memória RAM é a mesma, essa aqui que a senhora falou aí, o armazenamento, tudo é na memória RAM, é a mesma coisa da placa-mãe ou não? Algumas coisas ficam na RAM, outras Quer dizer coisas que a não ficam. placa-mãe é que é o cérebro, é o principal. É o E a principal. RAM é algumas coisas, se não fosse uma das partes da placa-mãe, Exato. Algumas coisas ficam na RAM. Porém, algumas são processadas e são salvas em outro local. Algumas sim e outras não. Depende um pouquinho. Porém, a memória RAM é tipo também outra parte principal do computador de armazenamento. Se minha memória RAM não estiver funcionando, quando você for ligar aquele notebook, vai ficar aquela telinha azul. Já aconteceu isso com vocês? já Pronto. comigo. Isso aí é um sinal que sua memória RAM ela não está legal. Ela está precisando de uma manutençãozinha ou de uma troca. Se seu computador ligou e aparecer aquela tela azul que você me pergunta, o que que é isso? Isso ali é um Windows avisando que aquele sistema não está bom. É igual uma doença. A febre. Vou dar um exemplo prático. A febre, ela é um sinal e ela é um sintoma. A mesma coisa acontece com o computador. Quando o computador, a memória, começa a dar problemas, ela vai apresentar. E você tem que estar em alerta. Tipo, você estava digitando um arquivo ali, salvou. Quando você vai procurar esse arquivo não está lá salvo. Já é um sinal que sua memória lá do computador não está boa. Só que às vezes a gente não percebe isso. Meio que a gente esquece, ou então passa despercebido. Aí fica com raiva, xinga aquele aparelho. Oxi, esse notebook não está prestando, não, que ele não está salvando minhas coisas. E na hora que acontece isso, a pessoa só lembra de xingar mesmo, não lembra de
refletir, de pensar o porquê que meu computador não está salvando meus arquivos. Se ele não está salvando, algum problema interno está acontecendo ali. E eu tenho que levar aquele computador para o técnico para ele tentar descobrir aquele problema e corrigir para que não tenha um problema grande depois que precise trocar aquele computador por outro computador. Ou seja, tem que estar em alerta sempre. Ligou seu computador e a tela ficou azul, leve logo para o suporte, para o técnico que você conheça. Antes que aconteça outra coisa, porque a memória ela pode ser trocada. Ou então, às vezes, essa memória ela é colada na placa-mãe. Às vezes, a cola dela, tipo que desmancha. E às vezes pode ser só isso. Vamos supor que isso aqui é a placa-mãe, esse clipe. Aí, às vezes, ela vai estar tipo com a margarina derretida. Derrete, entendeu? Na placa-mãe. Aquele computador aqueceu demais e derreteu. Aí esse computador, ele pode acontecer o mesmo problema da telinha azul, porque aquela pastazinha que cola esse processador nessa placa-mãe, ela derreteu. Que tem tipo uma colazinha. Não sei se vocês já viram um computador. E às vezes, quando ela derrete, aquele computador vai dar um probleminha. Ou ele não liga, ou vai aparecer aquela telinha azul. Certo? Alguma dúvida? Não, entendi agora. Pronto. Vamos lá para as memórias, novamente. As memórias são responsáveis por armazenar as informações, seja de forma temporária, quando eu estou trabalhando com Word ou na internet, ou seja de forma persistente, de forma que não vai sair dali. Há dois tipos de memória, a memória principal e a memória secundária. Aí vamos lá para a memória principal. Aqui, essa que parece uma reguinha verde é a memória RAM. A memória RAM, ela tem um acesso rápido e, porém, ela é volátil. Isto é, as informações permanecem na mesma somente quando o computador estiver ligado. E ela é a memória principal do computador. Falando de memória, eu vou falar um pouquinho do notebook. Às vezes, se seu notebook for de 4 gigas, é um pouquinho grande, 4 gigas. Porém, você imagina aí que esse computador esteja com 3.6 lotado. Esse computador ele vai estar meio lento. Porque a memória RAM dele, o que ele está trabalhando o dia todinho, o que ele está processando ali, é um volume muito grande. Aí ele vai se tornar um computador lento. Por quê? Porque vamos supor que é um carro. Seu carro, você está andando com seu carro na reserva. Ele não começa a apitar? A maioria ainda apita. A mesma coisa é a memória. Quando essa memória está cheia, esse computador vai ficar lento. Deu para entender? Deu para entender, Wade? É como no celular, quando a memória está cheia, Sim, eu fica estou entendendo direitinho. brava. Certo. A mesma coisa acontece com o celular. Vamos lá voltar ao celular. Quando o meu celular de 128 GB está com 126 GB ocupado, aquele celular ele tende a travar. Ele não vai receber aquela internet veloz. Eu vou tirar uma foto, não sei se aconteceu com vocês. Eu vou tirar uma foto no meu celular e aquela foto não salvou. Já aconteceu com vocês? É o porquê minha memória ali tá cheia. Às vezes é isso. Eu tirei uma foto, o celular não salvou, aí você vai lá novamente e xinga aquele celular. Oxi! Por que
Esse celular não está salvando essas fotos, porque a memória está cheia. A mesma coisa acontece com a memória do seu computador. Por isso que hoje os computadores têm HD do computador, tem o SSD e sempre vai ter a memória, onde um joga a informação para o outro. O SSD, ele funciona hoje nos computadores, grande maioria vem com SSD, não vem mais com HD. É tipo uma atualizaçãozinha. O SSD, ele avança o processamento do seu computador, ou seja, ele se torna um computador veloz. Se você gosta de rapidez ao ligar o computador para trabalhar, para digitar, instale um SSD. Você vai ver uma diferença maravilhosa. Você instalou, você vai ver que na hora que você ligou, já tá pronto para trabalhar. E também, quando eu falo de SSD, de velocidade, a memória, mesmo que esteja cheia, em um computador que tem SSD, ele não vai se tornar um computador lento, como os computadores de antigamente, que utilizavam o Windows XP. Quem conheceu aqui o Windows XP? Aquele da telinha azul. Eu, eu conheci tudo, disquete, XP. Pronto, o Windows XP, sem mentira nenhuma. Para você começar a trabalhar nele, ele demorava quase 1 hora ou mais. Parecia computador a manivela, a lenha. E para você abrir alguma coisa na internet e travava, ou então abrir um monte de janela e você perdia a paciência. Aí vamos para hoje, as maravilhas que temos hoje. Você piscou, o computador já fez tudo por você, ou seja, é uma inteligência artificial. Vamos aqui para a memória secundária. Na memória secundária, o acesso é lento. Porém, aquela informação ela vai ser salva, ela vai ser armazenada. Os exemplos de memória secundária são os HDs, os cartões de memória, pendrive, os antigamente, os famosos disquetes de antigamente. Tudo isso são memórias secundárias. São memórias que eu posso salvar aqueles meus arquivos. Porém, eu tenho que ter cuidado. Se você tem um HD em sua casa com inúmeros arquivos, você tem que ter tanto cuidado em guardar aquele aparelho, como também em não estar dando queda. Porque se você der queda num bichinho desse, um bichinho bonitinho desse daqui, um HD, possivelmente depois da queda, ele pode não funcionar. Aí, adeus meus arquivos que eu tinha salvo. Tem que ter esse cuidado também. Lavar uma calça com pendrive dentro, né? Também. Já fiz isso. Pois é, tem que ter muito cuidado. Porque você salvou ali, deu uma queda na abençoada, aí quando você vai testar, ele não quer mais ligar. Aí você, eita, foi a queda que eu dei. Aí danificou o bichinho, é igual o celular. Imagina aí você derrubar seu celular de 4.000 conto no chão. Você não fica com pena? Trincou a tela, Ave Maria. Parece que o coração saiu fora. Vamos lá, comparar os tipos de memória. A memória auxiliar, o custo é menor. Um exemplo, um pendrive, um CD, alguma coisa assim. Memória principal, o custo é maior. Memória auxiliar, ela é lenta, porém ela tem uma maior capacidade. Já a memória principal, ela tem a menor capacidade. Por isso, às vezes, a maioria das pessoas, tipo, meu notebook tem 4 gigas, mas eu posso comprar um de 8 e eu posso dar uma melhorada nele. Se eu quiser, eu posso melhorar aquele computador. É só eu trocar a memória dele. Aí vamos aqui, eu vou mostrar aqui meu computador, para vocês verem como o processamento meio que impacta nisso. Deixa eu compartilhar aqui agora essa função do computador, do gerenciador de tarefas. Aqui é o meu computador.
Vocês estão vendo aqui que a memória dele, de 4 GB, está ocupado 3,4, ou seja, praticamente 90% de minha memória, ela está ocupada. Ou seja, ele já está um notebook um pouquinho pesado pela quantidade de arquivos que eu tenho salvo nele. Aqui, eu também posso ver o SSD, a capacidade que ele está trabalhando. Onde tem aqui disco zero, é o SSD do meu notebook. Aqui ele está trabalhando 2%. E minha rede Wi-Fi, ela está 1,3. Aqui, eu posso ver também os aplicativos que estão rodando no momento no meu computador. Está aqui rodando o Windows Explorer, o Spotify, o PowerPoint e o gerenciador de tarefas, que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui, vocês só pegam no teclado do notebook de vocês, apertam Ctrl, que a abreviação CTRL, Alt, onde tem Alt-GR e Delete. Aí vocês vão ver a capacidade desse notebook, o que ele está recebendo. Aí vocês podem ver aqui que a CPU desse notebook está em basicamente 60%, ou seja, ele está meio pesadinho. Eu tenho que desocupar um pouquinho. E a memória dele, eu tenho que trocar por uma avançada, ou eu tenho que tirar os arquivos daí para ele ficar mais veloz. Deu para entender? Eu sim. Eu, pelo menos, entendi direito. Pronto. Voltando aqui. Ainda sobre a memória. A memória principal e auxiliar, elas possuem um tipo de medida, bit e byte. Quando a gente fala em bit, é a menor unidade. E byte é um agrupamento, é o maior. Bit menor, byte maior. Aí, tipo, tem 3 bits, ou então tem 3 bytes. É os dados da memória. Vamos aqui para a representação dos dados de memória em medida. 1 kilobyte corresponde a 1000. Tá dando para entender? 1 megabyte corresponde a milhão. 1 gigabyte, bilhão. Aí, de bilhão, você pode transferir para bytes. 1 kilobyte é 10.024. 1 kilobyte é 10.024 bytes. 1 megabyte é 1.048.576 bytes. Ou seja, a matemática grande aqui. Repetir. Antônio colocou aqui. Repetir a parte de memória do notebook, por favor. Pronto, Antônio. Deixa eu voltar lá. Eu vou digitar aqui no chat quais são as teclas que vocês vão apertar junto no computador. As iniciais CTRL, Alt, Alt-GR e Delete. Deixa eu interromper e fazer aqui. Compartilhar a tela. Deixa eu ir para aqui. Gerenciador de tarefas. Deixa eu abrir aqui novamente. Eu aperto essas 3 teclas. Deixa eu compartilhar aqui agora. Quando eu aperto essas 3 teclas, vai aparecer isso aqui. Primeiro, vai aparecer esses aplicativos que estão sendo trabalhados no momento, que estão abertos. Aí, quando eu for bem aqui em desempenho, eu vou ver o desempenho desse meu notebook. Esse meu notebook aqui, ele está meio pesadinho já, a memória dele. A memória dele está com 3,4. Ou seja, ela está ocupada basicamente 90%. Se esse notebook não tivesse o SSD, ele estaria lento. Porque, tipo, ele estaria igual um celular que está cheio de fotos, cheio de arquivos.
ele não ia receber e não ia processar todos os dados por ele estar pesado, por ele estar cheio. Aqui, na rede do Wi-Fi, está funcionando tranquilamente, ele está recebendo de boa. Já o problema principal dele aqui é na memória, que está pesada. Isso é o computador. Se você for apertar essas três teclas, o Ctrl, o Alt e o Delete, você vai ver isso aqui. Você vai ver o que está sendo trabalhado no momento, o que está sendo trabalhado também em segundo plano, ou seja, o que está sendo atualizado ali, que está trabalhando. Aí vocês podem ver aqui também a questão de megabyte do processamento deles, que tem aqui 0,1 megabyte, trabalhando aqui no Acrobat, que é o PDF. O Ndesk está com 0,4. Deu para entender, Antônio? Deixa eu voltar agora com o slide. Voltando aqui. Vamos agora ver o espaçamento livre em disco. A mesma coisa acontece com seu computador, com seu celular. Sim. Quando o seu celular está cheio, você vai lá se for um celular Android, eu acho que é nas configurações do celular, que você tem como ver a capacidade de armazenamento daquele celular, que sempre tem onde ver. Deixa eu ver aqui no Android, eu creio que seja na manutenção do aparelho, que eu vou ver Oi? Vai em configuração e já tem armazenamento lá dentro de configuração. Você clica em Tipo, armazenamento, você já vê isso. aqui no celular da Samsung aparece a memória RAM dele, o desempenho, e vê todas as outras informações. E o armazenamento também vai me avisar o valor de cada um. A mesma coisa acontece com o iPhone e com os outros tipos de celular. Aqui no computador, esse print é do meu computador, é do SSD. O SSD dele é de 256 gigas. Aí aqui está em gigabytes. Aqui ele está ocupado, essa barrinha aqui azul é o espaço utilizado no meu SSD, onde eu salvo meus arquivos. E o espaço livre é essa aqui cinza, essa cozinha cinza. Aqui de 256 do meu SSD, eu tenho 170 livre ainda. Ou seja, ele está um pouquinho, meio que intermediário. Ele nem está cheio demais e nem está vago também, 100%. Ou seja, ele está um notebook que o SSD está meio pesadinho. Eu pergunto a vocês possuem o HD no notebook ou o SSD? Eu não possuía nenhum dos dois, professora. Porque a maioria dos notebooks, como eu disse antes, não vem mais com HD. Eles estão vindo com SSD. Deixa eu ver se tem alguma coisa. O HD, ele meio que parece com SSD. É um pouquinho parecido. E o HD que tem dentro do seu notebook, ele parece com HD externo. E, tipo, quando eu troco no meu notebook o HD para o SSD, eu posso transformar aquele HD interno do meu notebook em um HD externo, em que eu uso com cabo. Um HD desse tipo aqui. Eu posso pegar um HD que estava dentro do meu notebook e transformar no externo desse daqui agora. Vocês sabiam disso? Tipo, meu computador meu notebook antigo, eu troquei ele para um SSD. Aí eu tirei aquele HD pesado, cheio de arquivos, e eu transformei ele no HD externo, onde eu posso estar acessando meus arquivos via cabo. Fica lento? Fica.
Porém, como eu coloquei o HD no meu notebook, ele se tornou um notebook melhorzinho. Eu não Avançando. sabia disso, não. Eu não sabia que dava para fazer isso. O meu deve ser, meu é antigo, deve ser HD ainda, não deve ser Pronto, você SSD. pode inserir. Eu vou pegar aqui um. Você pode inserir e transformar. Você pode tirar e transformar ele num externo. Ó, aqui tá dando para ver? Tá sim. Aqui ele é um HD de dentro de um notebook. Eu posso transformar esse HD interno, essa pecinha aqui, no HD externo, nesse daqui. Ou seja, quando eu tenho um notebook lento, eu posso trocar ele por um SSD e posso ter meus arquivos na palma da minha mão, transformando nessa pecinha aqui, onde você coloca numa caixazinha, o técnico tem uma caixazinha e ele vai transformar esse HD aqui interno em um externo. A tecnologia avançando. Ah, é perfeito. Avançando. Falando agora da placa-mãe. A placa-mãe é a peça. A placa-mãe é a peça principal do computador, ou seja, é o comando. Como eu disse antes, se a placa-mãe morrer, já era. Já era mesmo. A placa-mãe é esse bichinho coloridinho aí que vocês estão vendo que eu botei, para vocês conhecerem um pouquinho. No mercado atual, podemos encontrar placas-mães de dois tipos. A on-board, que possui placas de vídeo, áudio e rede. E as off-board não possuem tais componentes integrados, sendo necessária a aquisição das partes específicas. A maioria dos computadores já vem com essas placas integradas. Porém, quem utiliza esse computador mais pesadinho é quem trabalha com vídeo, com muito áudio, com música, é que trabalha com essa placa-mãe mais avançada. Porque esses computadores que têm essa placa mais avançada, elas tornam o notebook um precinho mais caro. É tipo você comprar um notebook da Mac, da Apple. Ele é um notebook caro pela capacidade de processamento dele ali. E também um notebook caro por ser da Apple. Porém, ele é um computador que nunca vai lhe deixar na mão. Raramente você vai encontrar um Mac nesses técnicos de manutenção de computadores, porque eles são computadores para a vida inteira. Só que também eles funcionam basicamente como um celular. A memória deles é bem pequenininha. Você vai estar sempre comprando memória em nuvem, essas coisas. Placa-mãe, voltando aqui. É por meio dela que temos barramentos, isto é, as formas de comunicação entre todos os setores. É como o WhatsApp hoje. No WhatsApp hoje, a gente pode fazer reunião, pode mandar vídeo, pode mandar foto, pode fazer tudo. A mesma coisa é a placa-mãe. A placa-mãe é o comando geral de tudo ali. Se ela não funcionar, esse computador não faz mais nada. Ou seja, morreu. Deu para entender? Vamos agora para a placa de vídeo. Na placa-mãe também tem a placa de vídeo. A placa de vídeo, ela lê a informação presente na memória de vídeo, e converte as informações visuais e enviar para o monitor. Como mencionado, ela pode estar on-board, integrada à placa-mãe, ou off. Pode ou não pode. Existe hoje no mercado placas de vídeo com alto poder de processamento. E algumas são utilizadas para quem gosta de jogos de alta qualidade. Ou então quem trabalha com aqueles programas pesados, o AutoCAD e essas coisas.
Aí eles têm que comprar um computador que venha já com a placa de vídeo integrada, porque às vezes não pode rodar aqueles programas, ou então aqueles jogos. A maioria daqueles mocinhos, esses jovens que gostam de jogo de computador, eles já compram o computador com a placa de vídeo integrada, porque se eles não comprarem um computador com a placa de vídeo integrada, aquela imagem, aquele jogo, fora ele ficar lento, a qualidade de imagem não vai ser muito boa. Deu para entender? Sim, ele fica travando, né? O meu filho É. ele comprou uma placa de vídeo melhor e instalou no computador. Eles gostam desses jogos mais elaborados aí, não roda mesmo, né? Com a placa Fica de outra vídeo. coisa, a qualidade de imagem parece aquelas imagens de TV avançada. É, e tem Comparada, jogo que nem roda também. Ele trava e, né, nem roda. é, para vocês verem como os jovens de hoje são, eles já compram com essa placa de justamente por isso, porque fica travando aqueles jogos ou fica a imagem feia, fica a imagem embaçada. Vamos agora para a placa de áudio. A placa de áudio, ela recebe as informações e converte em efeitos sonoros. E saem por um fone, por caixa de som, pelo monitor. Elas também podem ser on-board ou off. Geralmente, somente profissionais que trabalham com composição e edição de áudios requerem o uso de placas de áudio off-board. Mas alguns jogadores também o fazem, dispostos a pagar um pouco mais por uma experiência auditiva de maior qualidade. E também querendo a surdez, porque quando você utiliza um, coloca uma placa de áudio avançada, o som vai sair perfeito? Vai, mas vai sair um som muito grave. E futuramente pode provocar sua audição. Pode, são consequências. E quem trabalha, aí você me pergunta, Laísa, para que esse povo quer isso? Apenas para trabalho, quem trabalha com jogos, quem gosta de jogar, ou quem trabalha com esses programas pesados, AutoCAD, esses programas de pesados, de desenho de casa, essas coisas. Aí requer sempre uma placa de vídeo boa e uma placa de áudio também boa, para que saia uma qualidade de imagem, de vídeo e de áudio perfeita naquele vídeo. Deu para entender? Vamos agora falar de iniciando o sistema operacional. Liguei meu notebook, ele vai começar a trabalhar. Quando eu ligo meu computador, eu vou ativar a memória principal, vou ativar os arquivos, vou ativar a entrada e saída de dados, vou ativar falhas também, vai carregar os aplicativos, vai carregar tudo ali de uma vez só. Tudo isso quando eu ligo meu computador. Aí vamos aqui para a área de trabalho do Windows. A área de trabalho do Windows, ela tem uma barrinha de tarefas. E ela é a primeira tela que vai carregar quando eu ligo meu computador. Aí aqui, eu até coloquei a imagem da minha área de trabalho. Eu respondo já, Amanda. Aqui é minha área de trabalho. Na minha área de trabalho do meu notebook, eu sempre reduzo a quantidade desses íconezinhos aqui e de pastas de arquivo. Aí você me pergunta por que eu tenho que reduzir a quantidade de itens na minha área de trabalho. Vocês sabiam que quanto mais pastas de arquivo espalhada aqui, mais lento vai ficar meu notebook? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso quando eu preencho minha área de trabalho todinha, esse computador vai ficar lento? Principalmente a inicialização, né, do notebook. Principalmente. Por quê? Porque na hora que ele vai ligar, ele vai processar aqueles dados todos que estão nessa área de trabalho. Por isso, minha área de trabalho, ela tem que ter só esses aplicativinhos aqui, que eu utilizo bastante, e que não carregue meu computador na hora que ele vai ligar. Dica de hoje, da tarefa de hoje de casa.
tire a quantidade daquelas pastas de arquivo daquela sua área de trabalho, porque ela fica carregada. Aí quando eu vou ligar aquele computador, ele vai demorar justamente por isso aqui. Por aqui tem um monte de arquivo que ao ligar, ele vai processar. Aí daqui que esse computador trabalhe de uma forma e processe os dados, vai demorar um pouquinho, porque ele vai ligar todinho, vai processar aqueles dados, vai processar os aplicativos. Por isso que ele fica lento. Porque às vezes a gente quer facilitar o nosso trabalho, colocando aquele arquivinho bem aqui, aquela pasta com um monte de vídeo, um monte de arquivo. Porém, quando eu vou ligar meu notebook, ele vai ficar lento. Porque voltando E aqui, qual é a ideia que tu dá? Qual é a ideia que tu dá para a gente armazenar, guardar onde? guarde nos meus documentos. Meus documentos do meu notebook é justamente para isso. Você vai lá Ah, e salva os seus arquivos. ótimo. Outra diquinha que eu dou é a maioria dos notebooks hoje, eles estão conectados a um OneDrive, a um e-mail do Hotmail. Quando tem essa conexão com o OneDrive, que é atualizada todos os dias, onde eu estiver, eu posso ver aquele arquivo que está em meus documentos, porque ele foi sincronizado. Vocês sabem disso? Tipo, meu notebook está em casa, eu quero abrir uma apostila que eu deixei salva nos meus documentos do meu computador. Aí eu vou lá no meu navegador e vou acessar esse arquivo pelo OneDrive e vou baixar aquele arquivo. Pois tem. Deixa eu mostrar bem aqui, na prática. Onde tem um OneDrive bem aqui. Cadê o bichinho? OneDrive. O OneDrive, ele sempre tem que estar sincronizado direitinho. Aí no OneDrive vai estar sempre meus arquivos do meu computador, tudo. Você acessa com o login que você criou e você pode acessar seus arquivos de onde você estiver. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Ó, aqui é o OneDrive do meu notebook. Aqui é tudo que está salvo nos meus documentos do meu notebook, eu vou ver no OneDrive. Como é que eu acesso o meu OneDrive? No navegador. Você digitou lá no navegador OneDrive, eu vou ver todos os documentos que eu tenho em meu computador. Não sei se está aparecendo aí para vocês. Todas as pastas do meu notebook, tudo que eu mexi, aí tipo aqui, há 3 dias, Tá. eu mexi nessa apostila. Ou seja, eu estou acessando meus notebooks de maneira virtual. Eu posso estar distante, mas eu posso baixar esse arquivo aqui, ó, transferir. Eu posso baixar esse arquivo do meu computador sem eu estar com ele em mãos. Vocês sabiam disso? Ou é novidade? Que você Não sabia. Aliás, um monte de coisa eu não sei isso aí. Tá explicando para mim, tá parecendo grego. Mas uma hora chega lá. Pronto. Pois é, hoje, graças ao OneDrive, a gente pode acessar os arquivos de seu notebook onde você estiver. Tipo, salvei meus documentos, a apostila que eu fiz para vocês. Aí, tipo, se eu tiver, meu notebook ficou em casa, eu posso acessar o OneDrive no navegador e posso baixar, porque ela está ali salva, ela está, tipo, nas nuvens. Eu posso baixar aquele arquivo sem estar com o meu computador. Pois vai aprender, viu, Francisco? Não sei Ô, praticamente. Laísa, nesse período da pandemia, assim, teve muita coisa ruim, mas os frutos bons, né? É que É, a gente apanhou um bocado com aquela história das edições das aulas online e tudo, e teve que aprender a editar e fazer muita coisa no computador. Eu
Eu sou muito curiosa e acabei até abrindo CPU, trocando cooler, passando borracha na memória do computador para até tudo que precisava eu ia lá buscava e aí tá, acaba aprendendo muita coisa, né? E aí precisei algumas vezes acessar meu computador lá na escola pelo OneDrive. Olha, Aí a gente apanha, mas aprende. voltamos aqui para o trabalho do Windows. No Windows, podemos identificar trabalho, os ícones, como eu mostrei do meu computador. Mostrei também o plano de fundo, que tem esse girassol, o papel de parede, a barra de tarefas, que é essa barrinha aqui de baixo, e os botões principais. No meu computador, nós também, no meu, no seu, nós também temos os aplicativos, os básicos e os utilitários. Vocês sabiam que o Hotmail de vocês, o aplicativozinho, já vem instalado nessa versão nova do Windows 10 desde o ano, deixa eu ver, 2016. Anotem aí, viu? O Outlook, que é o Hotmail, como a gente conhece, é só um nomezinho para dificultar a memória. Desde o ano 2016, ele já vem instalado no seu computador quando você instala os programas. O pacote do Office, do Word, o Excel, tudo isso. O Outlook, ele já vem ali instalado no seu computador. Aí, quando chega um e-mail, ele notifica. Vocês já perceberam isso? Que quando, nessas versões do Windows nova, já vem o Outlook instalado. E desde o ano de 2016, na verdade, que ele já vem. Vamos avançando aqui. Softwares básicos. Nós temos outros tipos de sistema, fora o Windows. O Linux e o Mac, que é o da Apple. O Linux, quem utiliza mais o Linux é quem gosta de trabalha com questão de internet, esses servidores, a Atel, essas Virtex, eles utilizam mais o sistema Linux, que é um sistema mais complexo. E meio dificultoso também. Algumas escolas, antigamente, utilizavam os computadores do Linux, só que ele é meio dificilzinho. Indo aqui para os aplicativos. Os principais aplicativos que a gente tem hoje, que a gente mais trabalha, é o Word, o Excel, o PowerPoint, e os aplicativos que vêm agregados à instalação, que é o Outlook, o Teams. Vocês conheceram o Teams na pandemia? Que funciona como o Zoom e como o Meet? Vocês conheceram? Aí todo mundo conheceu. Quem não conheceu, vai conhecer depois. O Teams e o Zoom, eles são um pouquinho parecidos, mas o Teams eu acho ele meio pesadinho para rodar nos computadores. Já o Meet ele tem tem uma facilidade em você manusear. Porém, para você compartilhar um arquivo, alguma coisa, às vezes meio que a pessoa se perde. Já o Zoom, eu acho ele melhor para aula, para reunião, e é tranquilo também. Ele não é um aplicativo difícil, é um aplicativo fácil comparado ao Meet e ao Teams. Temos também aplicativos administrativos. Hoje, grande parte das empresas, elas têm aplicativos administrativos, que é para ler o código de barras, principalmente nos mercados. Aquele código de barras para passar o produto, aí leu para avançar. Porque vocês imaginam aí, no mercado grande, tem um Pajeú da vida. Se eles fossem digitar o códigozinho de cada produto, a demora que ia ser no atendimento. Ou seja, foi um avanço. Temos também aplicativos científicos e aplicativos educacionais.
grande parte, principalmente de universidades, eles criam aplicativos educacionais para facilitar. Deu para entender? Vamos agora para o quesito de utilitários. Quando eu falo de utilitários, vamos supor que você diz, Laísa, meu arquivo, eu não estou conseguindo mandar ele por e-mail. Eu não estou conseguindo mandar essas fotos, esse vídeo. O que é que eu faço? Eu vou compactar. Ou seja, eu vou reduzir o peso daquele arquivo para que eu possa anexar no e-mail. Eu posso fazer tanto como, por exemplo, o zip, ou eu posso ir lá no meu... Qual deste aplicativo é mais utilizado em prova de concurso? Sim, em prova de concurso, quando eu falo em aplicativos educacionais, tem aplicativos que são criados para corrigir as provas. Tipo um robozinho. Quando eu falo em concurso, não vão achando que as provas são corrigidas a punho, não. Elas são corrigidas em um aplicativo que vai ler ali aquelas respostas. Por isso que a maioria dos concursos tem o quesito do gabarito. No gabarito, eles vão utilizar um aplicativo que vai, vamos supor que quer ser o gabarito, essa folha de papel. Aqui, eu vou ter, vamos supor que essa cola é um aplicativo. Esse aplicativo vai ler sua prova toda e quem vai corrigir e vai dar o resultado. Deu para entender? Francisca Silvana. Quando eu falo em concurso, sempre em concurso, sempre vai ter algum aplicativo para correção de prova, para correção de redação. Só é corrigido uma prova ou uma redação assim, via humano, quando é um número de pessoas pequeno. Um grande número de massa, tipo uma Sebrasp da vida. A Sebrasp, ela utiliza de inteligência artificial para correção de provas, para elaboração também. Ela não vai fazer isso ali tudo assim, do dia para a noite, copiando e escrevendo, não. Digitando vai, não. Tudo é utilizado no aplicativo para isso ali. Falando em utilitários, eu também falo em segurança. Quando eu falo em segurança, eu falo de firewall. Nos notebooks, sempre tem que estar ativo. Eu vou mostrar depois o que é o firewall. O firewall é tipo um antivírus do próprio Windows, que é para manter aquele sistema seguro ali de uma invasão, de um cavalo de Troia pesado. Quando eu falo em utilitários, eu também falo de antivírus, como o Norton, o Panda, o Avast, entre outros que existem, que são para deixar aquele computador protegido de invasores, de alguma coisa que eu baixe e possa danificar o meu aparelho. Eu não sei se vocês perceberam, mas hoje a maioria dos celulares, quando eu falo em celular, eles não precisam ser instalados antivírus. Por quê? Porque ele já vem com tipo um firewall instalado. Quando você baixa um vírus no seu celular, ou ele se torna lento, ou ele trava. Porque hoje tem pessoas do mal, vou falar pessoas do mal, que gostam de mandar vírus, pelo WhatsApp principalmente, com a imagem. Aí você baixa aquela imagem no seu celular e baixa o vírus junto. Aí na hora que você baixa, tem celular hoje que ele começa a apitar. Já aconteceu com vocês? Ele apita ou então fica doido do nada. Aí você precisa reiniciar aquele celular em modo de segurança. Isso acontece porque você recebeu um vírus em algum lugar.
E o seu celular está avisando. Você baixou alguma coisa que deu problema em mim. É um aviso. Eu já teve uma vez que eu fui baixar, acho que foi uma foto. Na hora que eu baixei essa foto, meu celular, ele ficou, abriu um monte de tela, ficou doido. Aí eu reiniciei, quando eu reiniciei, a foto que eu tinha baixado, que inclusive eu tinha visto, não estava mais lá. Ou seja, meu celular, o sistema dele auto excluiu aquele vírus daquele aparelho. A mesma coisa acontece com os notebooks. Se o firewall do seu notebook estiver ativo, ele não tem como ele ser invadido de jeito nenhum. Ou seja, eu tenho que estar atento às coisas que eu baixo no meu notebook. Não vão baixando tudo que vocês vêem, não. Que aparece lá aquela notificação. Reganhe dinheiro fácil clicando nesse link. Ninguém ganha dinheiro fácil, não. Aí, quando você clica nesse link, você baixa um monte de cavalo de Troia junto naquele notebook ou no seu celular. Já aconteceu isso com vocês? De Já receber aconteceu esses. comigo, sim. E aquela historinha do que quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? E o cavalo de Troia para você conseguir limpar seu pneu no computador. Meu Deus do céu, deu dor de cabeça. Pronto. Acontece bastante isso. Você recebeu um link lá, aí você clicou e baixou um monte de vírus. Vamos avançar aqui. O que você entende por internet? O que vocês entendem por internet? A salvação da pátria. Praticidade. Francisca Messier botou aqui. O que mais? Quando eu falo de internet, o que vocês entendem por a palavra internet? Eu acho que é uma ferramenta, né, que nos ajuda a conectar com o Brasil e o mundo, né? E também dá o lado positivo e negativo, porque tudo na vida tem, né? Os dois lados. A Amanda respondeu aqui, conectividade. Realmente, quando eu falo em internet, eu falo em conexão. Vocês imaginam aí, hoje, qual a ferramenta que vocês mais utilizam? Não é o WhatsApp? Para eu precisar do WhatsApp, eu não preciso de internet, eu não preciso de uma rede Wi-Fi, eu preciso disso tudo. Aí eu pergunto a vocês, como navegar pela internet? Para navegar na internet, a gente tem que estar conectado. Hoje nós temos as conexões por o Wi-Fi, por cabos e por fibras ópticas. Aí eu pergunto para vocês, quem inventou a rede Wi-Fi em que ano? Alguém sabe? Quem foi que inventou a rede Wi-Fi? Pode pesquisar no Google. Não, vale um chute aí. Vale um chute aí. O Eu não Wi-Fi. consigo, eu não Ah, consigo nem chutar. Tenho nem ideia. nem ideia, né? Pronto. Olha, a Amanda chutou, foi uma mulher. Menino desse povo tá afiado, viu? O Só pode ter sido, viu? Porque, olha, inteligente demais. Pois é, né? O Wi-Fi é a abreviação de Wireless Fidelity, ou seja, é uma comunicação de alta fidelidade. Quando eu falo em Wi-Fi, eu falo dessa dupla. Hedy Lamarr, que é uma atriz e gênia, e Josh, que era um endócrino. Era uma dupla um tanto inusitada. E foi no tempo da guerra que eles perceberam que para conexão tinham que acontecer alguma coisa, alguém tinha que receber um sinal. Aí essa gênia lá criou o Wi-Fi.
Ainda assim, o crédito da invenção do Wi-Fi é dado principalmente à Rede, ou seja, foi uma mulher. Atriz e inventora austríaca nascida em 1914. Anota aí, viu? No ápice da Grande Guerra. Anotem aí que isso é assunto de prova. Hedy Lamarr. Aí, nascida em 1914. Já caiu algum concurso quando eu estava pesquisando qual foi o ano que ela nasceu. 1914. Ou seja, quem descobriu essa invenção maravilhosa foi uma mulher. E mais uma informação: foram notas de músicas que levaram ao surgimento do Wi-Fi. E mais outra informação: em 1997, foi que foi adquirido 49% da patente, onde a rede ela foi oficialmente reconhecida. Ou seja, ela criou a rede Wi-Fi que nós utilizamos hoje, porém ela foi reconhecida anos depois. O aparelho dela serviu como um princípio básico para a comunicação sem fio, como eu disse. Alguém tem que receber alguma coisa. E foi se espalhando aí pelo mundo, o que temos hoje. E hoje, a maioria dos celulares só utilizam rede Wi-Fi. E somente nos anos 2000, quase um século depois, foi descobertas por dois artistas europeus, ou seja, uma história bem longa. O Wi-Fi, que hoje conhecemos, começou a surgir em testes em 1997. Na época, só recebia um ZIN. Sabe o que é um ZIN? Hoje, nossas casas recebem 100 megas. Antigamente só recebia um. Vocês imaginam a velocidade dessa internet? Olha, o Ed Sá já descobriu aqui o ano que ela faleceu. Voltando aqui. Em setembro de 1999, foi formado por 6 empresas o conglomerado que desenvolvia essa tecnologia e até hoje é responsável por sua distribuição, que é o Wi-Fi Alliance. Embora essa tecnologia ela existia desde 1999, ela só chegou no Brasil no ano de 2008. Anotem aí. Quando foi que surgiu o Wi-Fi no Brasil? Oficialmente em 2008, na esteira da popularização da conexão da banda larga, que ganhava rapidamente lares e empresas no país da época. Ou seja, não faz muito tempo, não, viu? Não faz tanto tempo, não. 2008, basicamente 15 anos. 15 anos. Aí vocês anotem aí, que oficialmente no Brasil, ano de 2008. Quando eu falo internet, eu falo em web. E tem diferenças entre web e internet. A internet é a rede de vários equipamentos. Já a web, elas são as páginas que nós abrimos. Coisa bem simples. Avançando mais um pouco, quando eu falo de internet, eu falo em confidências. Eu não sei se vocês sabem aquela atriz que teve as fotos e alguns vídeos vazados. Quando você vaza alguma coisa, Carolina Dickmann, pronto. Tem a lei Carolina Dickmann que lhe protege quando alguma informação sua é vazada sem sua, como é que se diz? Autorização. Para que isso não aconteça, eu preciso conhecer as características básicas da segurança da informação, que é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Porém, esses 3 itens não são
Atributos exclusivos do sistema. Isso cai em prova, viu? Isso cai em prova direto. Quais são as características básicas da segurança da informação? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Por que que não são atributos exclusivos? A confidencialidade, ela, tipo, é um bloqueio. Tipo, você tem uma foto no seu computador que foi, vamos supor, vazada. Ninguém pode vazar um documento seu, uma imagem sua, sem sua autorização, porque é crime. E para que isso não seja vazado, você tem que ter bloqueios para que terceiros não acessem aquele seu computador. Aí você me pergunta, como é que eu vou fazer esse bloqueio? Mantendo o firewall do meu notebook ativo e evitando que ninguém tenha acesso à sua vida digital. Porque em sua vida digital tem tudo seu ali, tem sua vida todinha. É igual o seu celular. Imagina aí que você tem todas as suas senhas salvas, aplicativo bancário no seu celular. Qualquer um que tenha lá acesso ao seu celular, ele pode lá e transferir 10 mil facinho, facinho. Porém, ele só vai ter acesso se você deixar ali, salvozinho e der abertura para aquela pessoa acessar seu celular. Por isso, uma dica que eu dou, principalmente em aplicativo bancário, nunca deixe senha armazenada. Porque, tipo, você perdeu o seu celular. Vamos supor que esse celular ele foi invadido. Aí tu imagina aí o que pode acontecer. Se esse celular foi invadido e ele tem lá seus aplicativos bancários tudinho. Porém, alguns aplicativos têm aquela senha de segurança que só permite uma transação se tiver aquela senha de segurança. Porém, tem aplicativos bancários que não tem de jeito nenhum. Tipo, ela fez a transação ali, clicou em avançar, fez o processo todo e já era. Deu para entender? Sim, deu sim. E assim, a preocupação antigamente os bandidos roubavam o celular pelo celular, né, para vender. Hoje eles roubam para ter acesso a essas senhas bancárias, né? O interessante para eles é isso hoje. Pois é. E tem gente que ainda facilita mais ainda. Salva todas as senhas no bloco de notas do celular. Tipo, não salvou no aplicativo, mas deixou salvo no bloco de notas do celular. Tipo, você deu a faca e o queijo. Ainda deu o queijo na boca. Informação nenhuma sua deve estar aberta, salva. Nada. Informação sigilosa não pode estar assim fácil para ser ninguém. Apenas para você. O Firewall. O Firewall é um dispositivo de segurança da rede que monitora o tráfego da rede de entrada e saída e decide permitir ou bloquear tráfegos. Como eu disse, é uma segurança do seu computador. Ele sempre tem que estar ativo. Eu vou mostrar aqui, ó, no Windows 10, você quando for pesquisar, você digita lá Firewall do Windows, aí você clica em ativar ele. É a segurança do seu computador. Já no Windows 11, aqui é o print do notebook. Aqui, ó, você está vendo que ele está ativo aqui em rede privada. O Firewall está ativo. Ou seja, esse computador está protegido. Deu para entender? Quando eu falo em segurança, eu também falo de rede de computadores. A rede de computadores, eles vêm em topologias, onde ele pode ser estrela, é tipo um comando. Tem deixa eu esquecer a palavra.
Tem tipo uma CPU principal do meio, um switch no meio, que dá o comando para aqueles demais computadores. É tipo uma transmissão, pronto. Uma transmissão. A transmissão dessa rede, ela pode ser em estrela, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, em anel ou por barramento, onde vocês dividem esses computadores. Isso aqui acontece mais em laboratórios de informática, onde eles organizam os computadores dessa forma. Um é o servidor principal, pronto, voltou a palavra. Um é o computador, o servidor principal, e os outros só recebem as informações. Aí aqui eu tenho uma suíte, que serve para a questão de conexão. Eu tenho um hub. O hub, ele funciona como um roteador. Ele também pode ser criado uma rede, pode ser dividido em duas redes, numa empresa. Já a suíte é mais para divisão. E eu tenho também esse bonitão aqui, que é o roteador, onde vai garantir sua rede Wi-Fi. Aqui eu já tenho as redes de computadores. O que é que eu preciso para uma rede de computadores? Eu preciso dos servidores, como eu disse que lá, como tinha a topologia em rede, em anel e em barramento. O que é que eu preciso para uma rede de computadores? Eu preciso dos servidores, que são tipo os chefes. Vou precisar de uma suíte nesse laboratório de informática, do hub e aqui eu vou ter as máquinas, os computadores aqui recebendo toda a informação. Para um laboratório de informática, eu preciso disso aqui. Um servidor, a suíte, um hub, para dividir isso tudo. Para a internet ficar boa e de qualidade. Ou eu posso ter, no lugar do hub, eu posso ter um roteador. E quando eu utilizo o roteador, eu preciso de uma rede externa. Quando eu falo em rede externa, algumas escolas contratam um técnico e o técnico vai criar essa rede externa todinha, com toda a segurança necessária para que essa escola ou essa universidade, essa rede não possa ser invadida. Por isso, quando vocês entram em uma escola, tem um aparelhinho, tipo uma caixa. Ali funciona tipo um servidor. Ali tem um monte de aparelhinhos lá que ficam piscando nas luzes. Vocês já viram isso nas escolas? Ali é o tipo comando, o servidor principal daquela rede, daquela escola todinha. Aqui eu vou para a bibliografia que eu utilizei, como já é 9 horas. E agora nós vamos para o simulado. Eu coloquei algumas questõezinhas. Eu vou dar o tempo de 10 minutinhos para vocês lerem, pensarem e responderem, tá bom? Vamos aqui para a primeira pergunta. Pronto, podem começar aí. Vocês podem responder.